No papel, Rússia e China parecem a equipa perfeita, ambas contra o Ocidente, ambas gigantes autoritárias. Mas a verdade é que a tal amizade ilimitada deles está ruindo. A Rússia, que já foi uma superpotência, agora está enfraquecida por sua guerra desastrosa na Ucrânia e uma economia em colapso. A China está atenta, aguardando o momento perfeito para fazer seu movimento. E se a China decidir parar de ser cordial e buscar o que quer à força? Isso não é apenas uma teoria louca. As forças russas estão esgotadas, e seu rico Extremo Oriente está praticamente indefeso. Se a China agir, poderá desencadear um grande conflito global. Neste vídeo, exploramos o que poderia ocorrer se a China tirasse proveito da vulnerabilidade da Rússia e por que isso é mais plausível do que se pensa. Atenção, as coisas podem ficar interessantes logo. Antes de explorarmos como um conflito China-Rússia se desenrolaria hoje, precisamos analisar as forças e fraquezas da China em relação ao estado atual e capacidade de resistência da Rússia. Esse entendimento é fundamental para compreender as possíveis dinâmicas de um confronto entre essas duas potências. A China se beneficia nesse conflito principalmente devido às desvantagens enfrentadas pela Rússia. A guerra na Ucrânia esgotou os recursos militares da Rússia, deixando suas forças no limite e com capacidades muito reduzidas. Além disso, as tropas russas não desejam mais combater. Não na Ucrânia, e certamente não contra um novo inimigo formidável como a China. E mesmo dispostos a lutar, enfrentariam outro problema sério. Eles não têm muito com o que lutar. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia perdeu 87.668 tanques, 17.222 veículos de combate blindados, 25.023 veículos e tanques de combustível, 18.333 sistemas de artilharia, 1.195 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 949 sistemas de defesa aérea, 369 aviões, 328 helicópteros, 15.628 drones, 28 navios e barcos e um submarino. A perda de equipamentos militares na Ucrânia é um colapso catastrófico, com um inventário surpreendente. Isso levanta a questão de como a Rússia pode responder a ameaças, especialmente da China, quando despojada de seus ativos vitais. A resposta é simples: não pode. A guerra expôs que o exército russo, antes considerado o segundo mais forte, é apenas um tigre de papel. A Rússia poderia apenas vencer oponentes mais fracos, como separatistas chechenos, o exército georgiano e rebeldes sírios. Mas, diante de uma força militar moderna, sua fachada cuidadosamente construída desmorona. Uma pequena quantidade de hardware da OTAN enviado à Ucrânia expôs as inadequações do equipamento russo e as fraquezas em suas fileiras. Agora imagine as consequências de um confronto em larga escala com uma potência como a China. Um país que tem trabalhado incansavelmente para modernizar as capacidades do Exército de Libertação do Povo em todos os domínios de guerra, como diz o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América em Terra. O Exército de Libertação do Povo, PLA, segue modernizando seus equipamentos e focando em treinamentos combinados e conjuntos, buscando se tornar uma força militar de classe mundial. No entanto, além do equipamento militar, a China tem trabalhado para criar um exército jovem e experiente em tecnologia. Para isso, o governo chinês revisou sua lei de serviço militar em 2023, visando recrutar e treinar estudantes de ciências e engenharia para uma possível guerra. A revisão facilita a convocação em emergências, retorna soldados dispensados às antigas unidades e tarefas e altera o recrutamento conforme a vontade do governo. Em suma, a China está preparando uma força militar altamente adaptável, não apenas maior, mas também mais inteligente e capaz de utilizar tecnologia em qualquer conflito futuro. Apesar disso, a China não enfrenta grandes problemas em termos numéricos. Segundo o Índice de Poder de Fogo Global, a China lidera nas principais categorias de força militar, possuindo o maior exército ativo do mundo. Com mais de 2 milhões de soldados em serviço ativo e um total de mais de 763 milhões disponíveis, a China tem uma grande vantagem em recursos humanos. Essa vantagem se aplica a praticamente todos os países do mundo, incluindo a Rússia, que perdeu quase todos os seus soldados experientes, os que traziam experiência e astúcia tática para o campo de batalha.
A China leva vantagem não só em terra. No mar, a Marinha do Exército de Libertação do Povo, Marinha do Exército de Libertação do Povo, construiu a maior marinha do mundo, com mais de 370 navios e submarinos, incluindo mais de 140 principais combatentes de superfície. A Marinha do Exército de Libertação do Povo é composta principalmente por navios modernos de múltiplas missões, melhorando sua capacidade de projetar poder além de suas costas. Em 2022, a Marinha do Exército de Libertação do Povo lançou seu terceiro porta-aviões, o CV-18 Fujian, com planos para um quarto. A Rússia tem apenas um porta-aviões, conhecido como o infeliz almirante Kuznetsov. Fora de serviço desde 2018, então, tanto para afirmar a dominância naval, quando seu navio principal é mais um relíquia flutuante do que um navio pronto para combate. Quando se trata dos céus, muitos instintivamente dariam vantagem à Força Aérea Russa, conhecida por seu legado e arsenal formidável. No entanto, essa visão desconsidera um fato essencial. Embora a Rússia possua uma impressionante frota de aeronaves, sua eficácia operacional é questionável. A prova é que a Ucrânia, com uma força aérea minúscula, impediu a Rússia de estabelecer superioridade aérea por mais de 2 anos e meio. Imagine como essa força se sairia em um conflito com a maior força de aviação do Indo-Pacífico, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, Força Aérea do Exército de Libertação do Povo. Em certos aspectos, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo está alcançando as forças aéreas ocidentais, modernizando sua frota com aeronaves nacionais e uma variedade de veículos aéreos não tripulados, UAVs. Até agora, é abundantemente claro que a Rússia se veria enormemente superada em um confronto com a China, que é agora, sem dúvida, a segunda maior potência militar do mundo. Embora todos os esforços do PLA visem fortalecer sua capacidade de lutar e vencer guerras contra um inimigo poderoso, alguns aspectos estão contra a China em um possível conflito. Vamos fazer uma rápida visão geral. Primeiro, a China nunca lutou em uma guerra moderna. Apesar do país ter enviado cerca de 50 mil pessoas para missões de paz da Organização das Nações Unidas nos últimos 31 anos, não se sabe como seu grande exército se sairia em um combate de alto risco. Dado o amor similar de ambas as nações pela superexageração e propaganda, a China pode se tornar uma Rússia 2.0, só falando e nada fazendo. Número 2. A última guerra que a China travou, a Guerra Sino-Vietnamita, em 1979, terminou de forma bastante ignominiosa para a China. Claro, o país reivindicou vitória, mas na realidade falhou em alcançar seus objetivos estratégicos de impedir o Vietnã de expulsar Pol Pot do Camboja. Embora Pequim possa alardear seu poderio militar, a história tem mostrado que quando a situação aperta, a China tem dificuldade em traduzir esse poderio em sucesso tangível. A frase "severamente deficiente" também descreve perfeitamente o treinamento precário das tropas chinesas, sendo a terceira desvantagem para a China. Isso virou precedente, com mais comandantes usando tropas para trabalho físico em vez de treinamento de combate. Quarto, as forças armadas chinesas também enfrentam corrupção, favoritismo partidário e baixos salários, prejudicando significativamente a capacidade de combate do país. Mas, novamente, esses fatores realmente importam se a China enfrentar um oponente tão atribulado quanto a Rússia? Na verdade, não. Pelo menos não de uma maneira que importa. Apesar das desvantagens, a China teria vantagem em um conflito contra a Rússia. Isso é cristalino. Mas como esse conflito se desenrolaria na realidade? É hora de descobrir. Não há dúvida alguma de qual região russa a China atacaria primeiro. O rico Extremo Oriente, região mais oriental da Rússia, representa cerca de 41% do território total do país. É certo que a China, no início, enfrentaria pouca resistência. A Rússia não tem mão de obra e equipamentos suficientes para guerrear em 2 frentes neste momento. As minorias étnicas no Extremo Oriente já foram retiradas das defesas da região para a Ucrânia, deixando-a vulnerável. Portanto, é seguro assumir que a Rússia seria incapaz de impedir uma invasão total de sua região mais oriental. Agora, vamos hipotetizar como essa invasão ocorreria. Dado o sucesso da China em operações cibernéticas disruptivas, é provável que suas unidades de elite sejam as primeiras a lançar uma ofensiva coordenada contra a infraestrutura enfraquecida da Rússia. Em instantes, o Extremo Oriente da Rússia ficaria quase cego.
Comunicações via satélite, redes de defesa aérea e sistemas de radar seriam rapidamente desabilitados, mergulhando o exército russo em caos. A China, contando com o elemento surpresa, teria que maximizar essa vantagem inicial e causar estragos na região. Enquanto a ofensiva cibernética ocorre, caças Stealth J-20 e bombardeiros estratégicos H-6 atacariam alvos militares estratégicos do alto. Bases aéreas russas próximas a cidades como Vladivostok e Khabarovsk seriam alvos, neutralizando capacidades de defesa remanescentes. Em poucas horas, a maioria dos sistemas de defesa aérea russos na região, incluindo o sistema móvel de mísseis S-400 em Nakhodka, seria neutralizada por ataques diretos ou interferência das unidades de guerra eletrônica chinesas. Ao mesmo tempo, o mar deve se tornar um campo de batalha. A China enviaria seus destroyers do tipo 055 e submarinos tipo 094 capazes de lançar mísseis balísticos ao mar de Okhotsk para atacar com mísseis supersônicos antinavio Igosta-12B a frota do Pacífico da Rússia em Vladivostok. O alvo principal seria o navio almirante da frota do Pacífico, o Varyag. Mas o objetivo geral seria incapacitar ou destruir a maioria dos navios operacionais da frota. Considerando o quão mal a frota do Mar Negro foi humilhada pela Ucrânia, um país sem marinha, a frota do Pacífico não teria chance contra o ataque da maior marinha do mundo. Neste ponto, o PLA poderia lançar com segurança uma invasão terrestre. Até 100 mil tropas iriam avançar através da fronteira rumo ao seu primeiro alvo urbano, Vladivostok. Esta cidade, a segunda maior do Distrito Federal do Extremo Oriente, está a apenas 28 milhas da fronteira China-Rússia. Então, o assalto será veloz e decisivo. As forças chinesas cercariam a cidade, usando um poder de fogo avassalador para eliminar as defesas russas restantes. Em poucos dias, a cidade seria tomada pelos chineses. A rápida captura de Vladivostok pela China enviaria ondas de choque pela região, mostrando que sua ascensão militar não é mais uma possibilidade distante, mas uma realidade concreta. A China poderia seguir o exemplo da Rússia e enquadrar uma intervenção militar como necessária para proteger a população chinesa étnica na região de opressão e discriminação. O Extremo Oriente Russo tem uma população significativa de nacionais chineses, com estimativas de mais de 2 milhões de pessoas. Independentemente da narrativa escolhida pelo governo chinês, uma coisa é certa. Após Vladivostok, o PLA focaria em Novosibirsk, a maior cidade siberiana. E se você olhar para um mapa, verá que há um país mais perto de Novosibirsk do que a China, a Mongólia. A Mongólia provavelmente serviria como uma rota involuntária para as forças chinesas avançarem sobre os territórios vulneráveis da Rússia. Você pode se perguntar, por que a Mongólia ajudaria a China a atacar a Rússia? Afinal, o Brasil não acabou de realizar seu primeiro exercício militar, conjunto com um exército estrangeiro, a Rússia. O exercício Selenga 2024, realizado em agosto de 2024, envolveu 700 militares e 200 equipamentos, incluindo aviões MiG-29 e Su-25 helicópteros, Mi-8 e Mi-24 e lançadores de foguetes BM-21 Grad. Apesar da Mongólia historicamente manter um delicado equilíbrio nas relações exteriores, sua dependência econômica da China é significativa demais para ser ignorada. A China, maior parceiro comercial, exerce forte influência sobre a economia da Mongólia, que depende muito das exportações de recursos naturais, como carvão e cobre. Em 2022, a China exportou mais de US$ 3 bilhões em mercadorias para a Mongólia. Essa dependência pode pressionar a Mongólia a se alinhar mais com os interesses chineses, especialmente em um contexto de conflito mais amplo. Assim, a Mongólia ao menos permitiria operações chinesas rumo à Sibéria. No início, o apoio seria por meio de forças paramilitares. Segundo o Índice Global de Poder de Fogo, a Mongólia tem um número surpreendente dessas forças para um país com um exército de apenas cerca de 50 mil. Historicamente, a Rússia manteve forças substanciais nas regiões de fronteira para prevenir ataques, mas agora essas forças estão na Ucrânia, ou mortas. Considerando que até os sem-teto da Sibéria foram forçados a se juntar à guerra na Ucrânia, é de se presumir que o PLA também não encontraria muita resistência nesta região.
Então, seus tanques de batalha principal, ZTZ-99A, veículos de combate de infantaria, ZBD-04A e obuseiros autopropelidos, PCL-9, simplesmente atravessariam a Sibéria Oriental. O PLA também poderia tentar garantir o uso do espaço aéreo mongol ou bases aéreas para reduzir o tempo de viagem para missões na Sibéria e além. Mas e os sistemas de defesa aérea russos? As operações chinesas poderiam realmente superar esses sistemas tão facilmente? Apesar da rede de defesa aérea russa ter sido considerada uma das mais formidáveis do mundo, seu estado atual mostra uma realidade bem diferente. Muitos dos avançados sistemas de defesa aérea, S-300 e S-400 da Rússia, foram realocados para a frente ocidental, deixando a Sibéria e o Extremo Oriente com cobertura limitada. Mesmo que permaneçam no lugar, provavelmente não seriam uma grande ameaça para a China. As forças ucranianas conseguiram danificar esses sistemas com drones e destruí-los completamente com os mísseis balísticos táticos supersônicos Atacom. A China, ciente disso, provavelmente usaria a seu favor, implantando seus próprios drones avançados e mísseis para mirar as defesas aéreas russas. Após assegurar os principais centros urbanos da Sibéria Oriental, a China provavelmente voltaria sua atenção para o próximo alvo, a República de Sakha. Sakha está situada no extremo nordeste da Rússia, mais precisamente no nordeste da Sibéria. Essa república russa possui grandes reservas inexploradas de óleo, gás e minerais, atraindo a China. Portanto, é provável que a PLAF seja enviada para proteger os campos de petróleo e gasodutos com helicópteros e drones, já que a Rússia não tem capacidade de defender a região. Provavelmente, em poucas semanas, a China poderia controlar 25% da produção de petróleo da Sibéria russa. Com grande parte da Sibéria e do Extremo Oriente invadidos com sucesso, a China começaria a avançar mais para o território russo, empurrando em direção ao centro da Rússia. O objetivo final é tomar Moscou, o centro do poder militar e político da Rússia, seu coração pulsante. Mas é aqui que a China enfrentaria seu maior desafio. A mera possibilidade de Moscou cair levaria a Rússia a usar táticas de terra arrasada, destruindo qualquer coisa de valor para retardar o avanço chinês. Infraestrutura, linhas de abastecimento e ativos estratégicos seriam sacrificados, resultando em uma paisagem desolada e inóspita. O Kremlin, ciente de que a queda de Moscou significaria a queda da Rússia, provavelmente reforçaria suas defesas com quaisquer forças restantes, transformando a Rússia Central em um campo de batalha de atrito. Para a China, a marcha para Moscou não seria rápida ou fácil, mas uma campanha brutal e desgastante através de um país lutando pela própria sobrevivência. A China enfrentaria inúmeros desafios para se aproximar minimamente de Moscou. Primeiramente, Moscou fica a cerca de 4.113,6 quilômetros da República, tornando uma invasão terrestre um pesadelo logístico. As linhas de fornecimento da China ficariam esticadas ao máximo ao navegar pelos vastos e implacáveis terrenos da região. Mesmo com superioridade aérea, sustentar essa operação demandaria um planejamento, mão de obra e recursos extraordinários. Além disso, diferente da Sibéria e do Extremo Oriente, Moscou possui forte proteção dos sistemas de defesa aérea russos. E nem estamos mencionando o S-300 e o S-400. O primeiro exército especial de defesa de mísseis e aérea, encarregado de defender Moscou, recebeu seu primeiro sistema S-500 em 2021. O S-500 Prometheus é o mais novo míssil superfície-ar russo. Segundo oficiais militares russos, este sistema é capaz de interceptar todos os tipos de armas hipersônicas modernas em até 595 quilômetros e já está supostamente implantado em torno da província de Moscou. A Rússia faz essas afirmações, então não podemos ter certeza absoluta sobre a real eficácia do sistema. Porém, é certo que o Kremlin faria de tudo para defender Moscou e seus 13 milhões de habitantes. E se, contra todas as probabilidades, a China avançar excepcionalmente bem? E se o Exército de Libertação Popular usar sua superioridade numérica para ameaçar seriamente Moscou? A resposta é tão assustadora quanto definitiva. O Kremlin desencadearia a fúria total de seu arsenal nuclear. Putin preferiria ver partes da Rússia em cinzas do que presenciar a rendição de Moscou. É por isso que o arsenal nuclear russo entraria em ação muito antes da China chegar à capital do país e tentar violar suas defesas.
A arma nuclear é realmente o único trunfo da Rússia. Das 12.121 ogivas nucleares no mundo, a Rússia possui 5.580. A China, por outro lado, possui 11 vezes menos, cerca de 500. Sejamos honestos, não importa quantas ogivas nucleares a China tem para responder. Uma vez que as armas nucleares entram em jogo, é o fim do jogo. E não só para a China, mas para o mundo inteiro. Por isso, uma luta prolongada é um cenário mais plausível para a China do que uma missão suicida em Moscou. Mas quais seriam os possíveis resultados desse conflito prolongado? Um resultado é bastante certo. A China dominará o Extremo Oriente. Muitos especialistas acreditam que a China já invadiu essa região, com até políticos russos se referindo a ela como chinesa. Esse conflito apenas oficializaria a invasão e consolidaria o domínio chinês sobre o Extremo Oriente. A China provavelmente estabeleceria bases militares na região para estender sua influência até o Círculo Ártico, área de grande importância para o país desde 2018, quando se proclamou um estado quase ártico. Porém, a China também pode optar por sair dos territórios russos ocupados se a Organização das Nações Unidas solicitar ou para enfrentar eventuais instabilidades políticas e econômicas internas. Taiwan pode ser um dos desafios em potencial. Em meio ao caos na Rússia, Taiwan pode aproveitar o momento para declarar sua independência, enquanto a China está com a atenção desviada. Este é apenas um dos cenários em que o conflito China-Rússia tem implicações globais. Os outros dois cenários mais prováveis envolvem uma guerra total com vários participantes importantes. Outros envolvem os aliados restantes da Rússia, Belarus, Irã e Coreia do Norte, ou a OTAN. O envolvimento da OTAN também poderia resultar em um apocalipse nuclear, assim como o avanço da China sobre Moscou. Isso também implica que qualquer vitória da China sobre a Rússia seria parcial ou pírrica. Você concorda? Você tem algum cenário em mente no qual a China poderia conquistar a Rússia sem arrasar o mundo? Vamos desacelerar um pouco. Você acredita que a China atacaria a Rússia independentemente do enfraquecimento russo? China e Rússia têm vários pontos de discórdia, mas a China já obtém tudo o que deseja da Rússia, sem precisar atirar. Deixe seus comentários abaixo com suas opiniões e reflexões. Putin está amedrontado com o avanço da China na Sibéria. Confira agora! Ou clique neste outro vídeo em vez disso.